gente vem falar um pouquinho a respeito da leitura de um artigo que fala sobre a contribuição do médico, cientista William James West. Por isso que a síndrome tem esse nome, né? Porque ele, que nasceu em 1743, ele contribuiu com descobertas, né, estudos sobre isso, porque ele teve um filho, segundo um artigo que eu li, ele teve um filho em 1843 ou 42, e nesse período, esse menino, essa criança, né, era um homem, ele começou a apresentar uma tríade, que foi por esse caminho que o William James West começou a observar, né? A tríade que corresponde a espasmos, a atraso no desenvolvimento e também sobre hipisarritmia, que é o que é apresentado no eletroencefalograma. Então, essa tríade normalmente é utilizada ainda até hoje, né, pelos médicos para diagnóstico da síndrome de West. Então, a síndrome em si tem esse nome pela contribuição que esse médico deu, né, com o testemunho, né, e estudo dentro da própria família, no caso ele cuidando do próprio filho naquele período, né, de 1843, se não me engano. E assim, essa síndrome, ela é apresentada na maioria das vezes no sexo masculino, que apresenta, não é nem sempre um sexo feminino entra, é uma porcentagem menor nessa contagem, porém a questão é a mesma, né? O desenvolvimento neuromotor, a criança é afetada de uma maneira muito brusca para a maioria, né? Porque é uma porcentagem muito pequena de crianças, entre 3 a 5% consegue ter um desenvolvimento intelectual normal, né? A maioria é tão agredida, né? Os neurônios diante dos espasmos são tão agredidos que há uma perca total em todo o desenvolvimento, né? Neuropsicomotor. E no caso da Gabi, a gente teve uma perda muito grande, né? Porque inicialmente, apesar de hoje a gente ver o que ela nos demonstra, né? Porque a gente tem uma fé muito grande em Deus, né? E a gente inicialmente não ficou de braços cruzados, né? A gente, apesar de morar numa cidade onde não tem, naquele período que foi 2013, a gente não tinha muita possibilidade de quase nada para ajudá-la, né? Então a gente tinha que viajar daqui a 200 quilômetros para as terapias e inclusive atrás de uma ecoterapia que até hoje não existe, né? Já se foram 9 anos, hoje a Gabi já tem 10 anos. Tá, mas voltando ao caso da síndrome em si, né? Ela agride de uma maneira muito, muito grande, né, e grave a criança, e ela pode se iniciar logo quando esse bebê nasce, pode atingir recém-nascidos, mas normalmente ela começa a apresentar essa tríade a partir dos 5 meses, no caso da Gabi foi aos 8, né? E a criança apresenta esses espasmos, inflexão
e extensão, quando a criança estica esse braço, no caso da Gabi, o que que acontecia? Ela dormia por alguns minutos e tinha outros problemas que a gente não conseguia a atenção do médico. Depois eu vou mostrar uma foto da Gabi. Porque ela tinha inicialmente desenvolvimento normal, né? A gente fez tudo que é teste da orelhinha, do olhinho, do pezinho, era tudo normal, medidas normais, peso normal, enfim. Mamãe. E aí, o que aconteceu inicialmente que a gente percebeu de diferente? A Gabi apresentava os espasmos, mas nós não sabíamos que aquilo eram convulsões. Então, síndrome de West, na verdade, em outras palavras, quer dizer epilepsia de difícil controle, justamente até porque a gente não consegue, quem não sabe, não consegue compreender. E a Gabi, ela dormia superficialmente e quando ela acordava, os espasmos aconteciam da seguinte maneira: ela estendia esses braços, os dois braços, com muita força e voltavam para si com força mais tremenda ainda e parava o olhar em algum local. E aí a gente foi perdendo o contato, porque a gente falava com ela e ela não tinha resposta. Então, cada vez que isso acontecia, era uma perca maior e a gente não sabia. E o médico, que era o pediatra na época que acompanhava ela, não se atentou para a questão, né? Talvez não tivesse nem o conhecimento para isso. Mas, enfim, aconteceu da gente chegar, então, dos 8 meses até 1 ano e 3 meses, para mim ver a Gabi literalmente morrer na minha frente, porque ela teve uma crise convulsiva que aí alertou a gente para saber que aquilo era uma convulsão, que aí ela ficou pupila dilatada, aquela coisa toda, e o desespero foi total. E aí a gente saiu daqui, de onde a gente mora, no interior, para Cuiabá, a 800 quilômetros, e graças a Deus a gente conseguiu uma neuro que nos deu esse caminho de tratamento, né, que a gente faz até hoje. Inicialmente é natural que todas as crianças façam uso do fenobarbital, né, que é o Gardenal, o famoso Gardenal. Ela não faz mais uso desse. Algumas crianças não conseguem o controle das crises de imediato, né, então a gente tem uma pirâmide de medicações, onde o médico vai apresentando inicialmente o fenobarbital, né, que é o mais conhecido. E depois eles vão acrescentando outros ou até juntando mais que um, porque às vezes não é possível o controle das crises apenas com uma medicação. No caso da Gabi, inicialmente foram 2, né, o fenobarbital e o Depakote. E depois, quando apareceram as crises, logo mais tarde, né, controladas essas de espasmos, apareceu a crise de ausência. E aí ela passou a fazer uso de uma outra medicação e aos poucos foi fazendo desmame do fenobarbital. Hoje ela faz uso de 2, né, anticonvulsivante, além do canabidiol, que a gente começou a fazer uso esse ano, no mês de fevereiro, e a gente vê uma interação muito grande em relação ao uso da medicação, né, a partir do momento que a gente começou a introdução desse. E é muito importante também que a gente pense e lembre, né, que a questão da busca de atividades, né, que possam auxiliar, né, que são as terapias, vai ajudar a gente também no controle, né, da qualidade de vida, porque no caso da Gabi, além dela ter perdido todo o controle de tronco, ela não mexia nada, ela não segurava a cabeça, porque a criança apresenta os espasmos, eu falei da flexão e extensão, a criança pode cair o pescoço também, para frente ou para trás, ela não segurava a cabeça. E quando a gente chegou ao Sara, que a gente acha na cabeça da gente que vai ter, em algum momento, vai ter alguém que vai falar assim, olha, essa medicação aqui vai mudar tudo, né?
E não é bem assim. A gente, além do controle que a gente tem que ter das buscas em relação às terapias, as medicações elas não podem deixar de ser utilizadas de maneira alguma, porque não usar e acontecer alguma crise, né? É um controle total nas horas exatas. E hoje a gente vê assim, para mim, cada balbucio é um milagre, um tocar em algo são milagres de Deus, porque eu vejo muito Deus em tudo isso, apesar das vezes a gente ficar desesperada diante de todas as situações que a gente vive, porque além de toda essa disfunção neuronal, né, de todo esse atraso neuromotor, ainda vem ainda as consequências. No caso dela, ela teve luxação do quadril do lado direito. É terrível a gente pensar na cirurgia, né, de 5 horas aproximadamente. Ela tem a gastro, para garantir que ela esteja nutrida, e essa gastro veio acompanhada de uma outra cirurgia aqui enorme, né, que é a fundoplicatura, e era só um bebê, né, na minha concepção de mãe, e ela é muito forte diante de tudo que ela já passou. E assim, eu vejo que às vezes, apesar da pouca esperança, né, porque essa questão da esparticidade que você tá vendo, né, essas deformidades que vão aparecendo por falta da fisioterapia ou de uma ecoterapia, que no caso da gente aqui, a gente não tem a eco, né? E é algo que contribui muito para o desenvolvimento de uma criança, até pela função, né, que o cavalo, função terapêutica que o cavalo consegue exercer, né, para o paciente que está ali em cima, que com movimentos tridimensionais, né, que ajudam tanto e que fazem com que o paciente que esteja ali em cima, ele receba mais de 2.600 estímulos. Então, assim, tudo isso diante do problema, né, da UEST em si, ou de outros que a gente sabe, né, que o cavalo auxilia, a gente tenta buscar fazer com que ela possa ter qualidade de vida, né, que é o que a gente pode oferecer, né. Então, é isso aí, eu queria falar sobre essa tríade que aparece nesses momentos em que a maioria das pessoas, eu acho que assim como eu, quando se deparam, né, com quem mora no interior, principalmente, né, que não sabe, não conhece, quando se deparam com uma situação dessa, você imagina qualquer coisa, menos que aquilo sejam convulsões, né, que aquilo sejam crises, porque é como se a criança tivesse, como disse o médico para mim numa das consultas, não se preocupe, ela tá só se espreguiçando. Ele era o médico, né? Mas eu era a mãe e eu deveria ter partido para uma outra opinião, e eu às vezes me sinto culpada por isso, né? Por não ter ido buscar. A gente não tinha outras possibilidades aqui naquela época, 2013, e infelizmente a gente chegou ao grau que a gente chegou. E é importante lembrar também que as crianças que são atingidas, como eu disse, a maioria são homens, né? O índice é menor em mulheres, e o índice de agravo é muito grande também. É uma minoria que consegue andar, que consegue ter o controle motor e um pouco de função intelectual, né? Porque é muito grave a lesão cerebral, né? Constatada. Então, assim, depende da descoberta imediata e do início do tratamento imediato. Porque quanto mais a gente demora a dar início a isso, a busca disso, né, desse tratamento, mais perca a criança vai tendo. E foi isso que aconteceu com a Gabi. A gente ficou, percebeu a situação, levamos ela ao médico, porque a gente ia mensalmente, né, período
de bebê, acompanhamento pediátrico, e a gente discutia essas questões, né? Por que que acontecia aquilo a hora que ela acordava, né? Mas na visão do médico não era nada. E como a gente mora muito longe de tudo, naquele período a gente não tinha outras possibilidades de pediatra. E foi ficando. Quando aconteceu dela basicamente ter uma convulsão, uma crise convulsiva que abriu os nossos olhos, que aí a gente viu uma crise convulsiva, que aí ela desacordou, ela ficou completamente inerte, é como se ela tivesse... Eu acredito que ela morreu ali, assim, sabe? Foi um período muito difícil, um dia muito difícil, dia 13 dia 10 de novembro, desculpa, de 2013. E a gente, era por volta de meio-dia, quando ela apagou, assim, e eu vi a pupila completamente dilatada, e aquilo foi desesperador. E foi onde a gente correu e encontrou um médico, um clínico geral, que abriu os nossos olhos, que na verdade o que estava acontecendo, porque aí a gente foi contar a história, né? O que estava acontecendo era uma epilepsia. E aí a gente foi procurar um neuropediatra, onde a gente chegou em Cuiabá. E aí de lá pra cá ela vem fazendo acompanhamento e essa guerreirinha aqui, que a gente, mamãe posta todos os dias, que a mamãe ama. Né, mamãe? A gente brinca um bocado assim, a gente sorri, mas a gente chora também. A mamãe chora um bocado, porque não é fácil, né? E a gente aprende cada dia um pouquinho mais, né? É um amor que não tem igual. Cada balbucio para mim é um milagre de Deus. Cada movimento que ela faz também, apesar das vezes diante do choro e das desesperanças, porque existem dias muito difíceis e a gente pensa que tá assim, que tá tudo desmoronando, né? Mas a gente vai indo porque a gente sabe que Deus nos dá força e vai nos mantendo de pé. É isso. Mamãe, fala um beijo. Um beijo. Espero contribuir para algumas mãezinhas que estão nesse mesmo caminho, né? Nessa mesma história. A gente sabe que de alguma forma uma palavra ou alguma coisa que a gente faça, que a gente já aprendeu, né, no meio do caminho, inclusive a questão da gastro, que eu já postei alguns vídeos, a gente vai trocando experiências, né? Que Deus abençoe a todos.